A médica olhou para mim com pena e disse que minha demência estava avançada. Só que eu nunca tinha estado naquele consultório na vida. Meu coração gelou. Ela continuou falando sobre sintomas que estavam registrados no sistema da clínica que eu jamais tive, consultas que jamais fiz, exames que jamais vi. Quando pedi meu prontuário, vi a assinatura. Era minha letra, mas não era minha mão. E foi naquele segundo, sentada naquela sala fria, que entendi. Alguém estava se passando por mim. Alguém estava construindo um diagnóstico falso. E quando descobri quem era, percebi que minha própria família tinha planejado me enterrar viva. Meu nome é Helena Bittencourt. Tenho 68 anos. Sou viúva há 10 anos. E construí cada tijolo da minha vida com as próprias mãos. Nasci no interior do Paraná, filha de agricultores que mal tinham o que comer. Conheci meu marido Maurício quando eu tinha 18 anos, numa festa da igreja. Ele era caminhoneiro. Eu ajudava meus pais na roça. Casamos sem nada. A festa foi no quintal da casa dos pais dele, com bolo de fubá que minha mãe fez. Maurício comprou o primeiro caminhão velho, todo amassado, com um empréstimo que parecia impossível de pagar. Eu fazia a contabilidade na mesa da cozinha de um barraco alugado, a grávida do Daniel. A gente construiu tudo do zero, caminhão por caminhão, contrato por contrato, galpão por galpão. Quando meu marido adoeceu há 15 anos, assumi a empresa sozinha. Eu, que mal tinha terminado o ensino médio, negociei com empresários de São Paulo, expandi a frota, comprei imóveis estratégicos. Quando Maurício morreu, vendi a operação da transportadora, mas mantive os 8 galpões industriais que compramos juntos. Hoje eles valem milhões. E todo esse dinheiro, todo esse patrimônio é fruto do meu suor, do nosso suor. Não herdei nada de ninguém. Construí. E jamais, jamais imaginei que um dia meu próprio filho tentaria me tirar tudo isso. Tudo começou há 3 meses. Meu filho Daniel mora comigo desde que se casou com Lorena há 5 anos. Ele sempre foi um menino carinhoso, atencioso, mas depois que se casou, mudou. Lorena é uma mulher bonita, elegante, que fala bem, que sorri muito. Mas há algo nos olhos dela que sempre me incomodou. Algo frio, calculista. Desde o primeiro dia, percebi que ela olhava para a minha casa como se já fosse dela. No começo eram pequenas coisas. Ela reorganizava meus móveis sem me perguntar. Mudava a decoração. Convidava os pais para jantares sem me avisar. Dona Glória e Francisco, os sogros, começaram a frequentar minha casa como se fosse deles. Dona Glória é uma mulher alta, de cabelos pintados de loiro, unhas sempre feitas, que fala alto e ri mais alto ainda. Francisco é quieto, mas o olhar dele é ganancioso. Sempre reparei como ele observava cada cômodo, cada detalhe da casa. Você já sentiu que algo está errado, mas não consegue colocar o dedo exatamente onde? Era isso. Todos os dias. Daniel começou a me questionar sobre decisões financeiras. Perguntava se eu tinha certeza de que estava administrando bem os aluguéis dos galpões. Sugeria que Lorena, que tinha estudado administração, poderia me ajudar. Eu sempre recusava. Educadamente, mas com firmeza. Aquilo era meu. Era o que Maurício e eu construímos. E enquanto eu tivesse saúde e lucidez, cuidaria sozinha. Mas então as coisas começaram a ficar estranhas. Há 3 meses encontrei remédios no meu criado mudo que eu não reconhecia. Quando perguntei, Lorena disse que o médico tinha receitado para minha pressão. Eu nem lembrava de ter ido ao médico. Achei que estava esquecida mesmo. Comecei a tomar os remédios. E foi aí que tudo piorou. Comecei a me sentir confusa, cansada. Às vezes, no meio de uma conversa, eu perdia o fio da meada. Esquecia o que ia dizer. Daniel e Lorena trocavam olhares. Dona Glória suspirava. Coitada da Helena, ela dizia, balançando a cabeça. Francisco ficava quieto, mas o sorriso nos cantos da boca me arrepiava. Uma noite, durante o jantar, eu me levantei para pegar sal
E quando voltei, esqueci onde tinha sentado. Fiquei ali, parada, olhando para a mesa. Lorena se levantou, pegou meu braço com delicadeza e me guiou de volta à cadeira. Calma, sogra. A senhora está cansada. Daniel não disse nada, só abaixou a cabeça. Naquela noite, chorei sozinha no quarto. Será que estava mesmo perdendo a cabeça? Os dias foram passando e eu me sentia cada vez pior. Passei a anotar tudo. Compromissos, conversas, nomes. Tinha medo de esquecer. Lorena começou a sugerir que eu fosse ao médico. A senhora precisa de acompanhamento, sogra. Não é normal esquecer as coisas assim. Eu resistia. Tinha vergonha. Tinha medo do diagnóstico. Mas ela insistia. Daniel insistia. Até que, há 2 meses, eles marcaram uma consulta para mim. Você já teve medo de descobrir algo sobre si mesmo que mude tudo? Era uma clínica particular, longe de casa. Lorena disse que era a melhor neurologista da cidade. Ela me levaria. Eu me arrumei naquela manhã com o coração apertado. Mas quando estávamos no carro, Lorena recebeu uma ligação. Sogra, desculpa, surgiu uma emergência no trabalho. A senhora se importa de ir sozinha? Eu deixo a senhora na porta. Eu disse que não tinha problema. Era só uma consulta de rotina. Entrei na clínica nervosa. A recepcionista me atendeu, confirmou meu nome, me pediu para assinar a lista de presença. Sentei na sala de espera. Meia hora depois, uma enfermeira me chamou. Dona Helena Bittencourt? Levantei. Segui ela até uma sala no 2º andar. A médica era uma mulher jovem, de óculos, séria. Doutora Beatriz Mendes. Ela me cumprimentou e pediu para eu sentar. Dona Helena, vim aqui hoje para conversarmos sobre os resultados dos seus exames. Franzi a testa. Que exames, doutora? Ela me olhou confusa. Os exames neurológicos que a senhora fez aqui há 3 semanas. Meu coração disparou. Doutora, eu nunca estive aqui antes na minha vida. Ela parou. Olhou por a tela do computador. Depois para mim. Depois para a tela de novo. A senhora não veio aqui no dia 15 do mês passado? Não, doutora. E não fez ressonância magnética e avaliação cognitiva? Não, doutora, jamais. O silêncio na sala era pesado. Ela clicou algumas vezes no computador, virou a tela para mim. Essa não é a senhora? Na tela havia uma foto, de costas. Uma mulher de cabelos grisalhos, usando uma blusa bege que eu tinha. Mas não era eu. Senti meu estômago revirar. Doutora, essa mulher está de costas, não dá para ver o rosto. Ela clicou em outro arquivo. Apareceu uma assinatura. Era muito parecida com a minha, quase idêntica, mas eu conheço minha própria letra, e aquilo não tinha saído da minha mão. Doutora, eu disse, e minha voz tremia. Alguém está se passando por mim. Ela ficou pálida. Pediu licença, saiu da sala. Voltou 10 minutos depois com uma pasta. Dona Helena, eu preciso que a senhora veja isso. Ela abriu a pasta. Dentro havia anotações, laudos, relatórios. Tudo em meu nome. Todas as consultas descreviam uma paciente com sinais progressivos de demência. Perda de memória recente. Desorientação. Dificuldade para reconhecer familiares. Comportamento errático. Senti as lágrimas descerem. Eu nunca tive nada disso. Quem foi essa mulher que veio aqui? A médica respirou fundo. Ela disse ser a senhora. Assinou como a senhora. Veio acompanhada de uma mulher mais jovem que se apresentou como sua nora, Lorena. O mundo desabou. Lorena, minha nora, tinha trazido outra pessoa para se passar por mim, para construir um diagnóstico falso, para me declarar demente. E eu, ingênua, estava tomando remédios que ela me dava, achando que estava realmente doente. Alguém que você ama já fez você duvidar da sua própria sanidade? Pedi para a médica me mostrar tudo. Ela hesitou, mas viu o desespero nos meus olhos. Mostrou.
Havia 3 consultas registradas, todas com a mesma mulher. A descrição física batia com alguém da minha idade. Cabelos grisalhos, pele clara, altura mediana. A assinatura era quase perfeita. Quem quer que fosse aquela mulher tinha treinado. Doutora, eu preciso saber quem é essa pessoa. Ela balançou a cabeça. Dona Helena, isso é gravíssimo. É falsidade ideológica, é crime. A senhora precisa registrar um boletim de ocorrência. Eu concordei. Mas antes, precisava de provas. Pedi cópias de tudo. Ela fez. Saí daquela clínica com uma pasta debaixo do braço e o coração despedaçado. No caminho de volta para casa, parei em uma lanchonete. Precisava pensar. Abri a pasta de novo, li cada linha, cada anotação, e então vi. Na segunda consulta havia uma observação. Paciente veio acompanhada da filha, Glória, que relatou piora dos sintomas em casa. Glória. Não era minha filha. Era minha nora. Não, era a mãe da minha nora. Dona Glória. A mulher que estava sempre na minha casa, que conhecia minha rotina, que sabia como eu me vestia, que tinha acesso às minhas roupas, que podia ter treinado minha assinatura, que tinha a idade certa, a altura certa. Foi ela. Dona Glória estava se passando por mim. Senti uma onda de raiva, de náusea, de desespero. Aquela mulher tinha entrado na minha casa, tinha comido na minha mesa, tinha sorrido para mim e, ao mesmo tempo, estava me destruindo por dentro. Estava construindo um laudo médico falso para me declarar incapaz. E Lorena estava ajudando. E Daniel? Meu filho sabia? Voltei para casa. Eram quase 6 da tarde. Daniel estava na sala, assistindo televisão. Lorena estava na cozinha, preparando o jantar. Dona Glória e Francisco estavam sentados à mesa, bebendo vinho. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de tentar me roubar minha vida. Entrei, fechei a porta com força. Todos olharam para mim. Boa tarde, sogra, Lorena disse com aquele sorriso falso. Como foi a consulta? Eu não respondi. Fui direto para o meu quarto, tranquei a porta. Sentei na cama, abri a pasta de novo. Precisava entender o plano inteiro. Qual era o objetivo final? E então lembrei. Há um mês, Daniel tinha me pedido para assinar uma procuração. Disse que era para facilitar a renovação de contratos dos galpões. Eu quase assinei. Mas algo me fez hesitar. Pedi para ler antes. Ele ficou nervoso. Disse que era só burocracia. Mas eu insisti. E quando li, vi que não era só para contratos. Era uma procuração ampla, irrevogável, que dava a ele poder total sobre todos os meus bens. Eu não assinei. Daniel ficou irritado. Lorena também. Mas eu segurei minha posição. E agora entendia por que eles precisavam do diagnóstico de demência. Se eu fosse declarada incapaz, Daniel, como único filho, poderia pedir minha interdição judicial. E aí sim, teria controle total sobre tudo. Sobre os galpões, sobre as contas, sobre minha vida. Você já sentiu que sua própria família estava te enterrando viva? Fiquei trancada no quarto por horas. Ouvi batidas na porta. A voz de Daniel. Mãe, a senhora está bem? Não respondi. A voz de Lorena. Sogra, preparei o jantar. A senhora não vai comer. Silêncio. Ouvi os passos se afastarem. Ouvi o murmúrio de vozes na sala. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era de irritação. Aquela noite, não dormi. Fiquei sentada na cama, olhando para o teto, tentando juntar as peças. Quando tinha começado? Quantas pessoas estavam envolvidas? A médica era cúmplice ou também tinha sido enganada? E aqueles remédios que eu estava tomando? O que eram? No dia seguinte, bem cedo, saí de casa sem avisar ninguém. Peguei um táxi, fui até a farmácia e pedi para o farmacêutico identificar os remédios. Ele olhou, franziu a testa. Dona, isso aqui não é remédio para pressão. É um sedativo leve, usado para ansiedade. Em doses altas,
pode causar sonolência, confusão mental, perda de memória temporária. Memória temporária. Eles estavam me drogando, me fazendo sentir confusa, me fazendo duvidar de mim mesma, para que quando o diagnóstico de demência aparecesse, ninguém duvidasse, nem eu. Saí da farmácia tremendo. Voltei para casa, joguei todos os remédios no lixo e, naquele momento, tomei uma decisão. Não seria vítima. Não permitiria que me roubassem. Não depois de tudo que construí. Não depois de tudo que Maurício e eu passamos juntos. Mas precisava de ajuda. Não podia fazer isso sozinha. Pensei em quem poderia confiar. E lembrei do Dr. Augusto Ferreira. Ele tinha sido advogado do Maurício por anos, era amigo da família, um homem íntegro. Se alguém poderia me ajudar, era ele. Liguei para o escritório dele. A secretária atendeu. Bom dia, gostaria de falar com o Dr. Augusto. A senhora tem horário marcado? Não, mas é urgente. Meu nome é Helena Bittencourt. Houve uma pausa. Dona Helena, um momento. 2 minutos depois, a voz grave do Dr. Augusto. Helena, que surpresa! Está tudo bem? Não, Augusto, não está. Preciso falar com você. Pessoalmente, é urgente. Ele percebeu o desespero na minha voz. Pode vir agora? Posso. Peguei outro táxi. Cheguei ao escritório dele meia hora depois. Ele me recebeu pessoalmente, me levou até a sala dele, fechou a porta. O que aconteceu, Helena? E então contei tudo. Desde os remédios até a consulta falsa, a assinatura forjada, o plano para me declarar demente. Ele me ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais fechado. Quando terminei, ele se recostou na cadeira. Helena, isso é gravíssimo. É crime de falsidade ideológica, estelionato. E dependendo do valor envolvido, organização criminosa. Eu sei, Augusto, mas preciso de provas. Preciso saber até onde isso vai. Ele concordou. Vou pedir uma investigação particular. Preciso de autorização sua para acessar alguns registros médicos, financeiros. Tem. Passei a tarde inteira no escritório dele. Assinei autorizações. Dei todas as informações que tinha. Ele fez ligações. Conversou com pessoas. E no final do dia me disse: Helena, vou ser direto. Isso não aconteceu da noite para o dia. Leva tempo para forjar documentos assim. Para treinar assinatura. Para construir um histórico médico falso. Isso foi planejado. E tem mais gente envolvida. Senti um frio na espinha. Quantas pessoas, Augusto? Não sei ainda, mas vou descobrir. Enquanto isso, você não pode dar nenhum sinal de que sabe. Precisa agir normal. Se eles perceberem que você descobriu, podem acelerar o plano. Ou pior, destruir provas. Agir normal. Como eu agiria normal sabendo que estava sendo traída pela minha própria família? Voltei para casa ao anoitecer. Todos estavam jantando. Boa noite, eu disse com a voz mais firme que consegui. Lorena sorriu. Boa noite, sogra. A senhora saiu cedo hoje. Fui resolver umas coisas. Sentei à mesa. Comi em silêncio. Observei cada um deles. Daniel comia rápido, evitando meu olhar. Lorena conversava animada com a mãe sobre uma viagem que queriam fazer. Dona Glória ria alto, o vinho deixando suas bochechas rosadas. Francisco mal falava, mas seus olhos estavam sempre em mim. Depois do jantar fui para o quarto. Deitei na cama, fingi dormir, mas fiquei atenta. E então ouvi vozes baixas na sala. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era de discussão, de planejamento. E naquele momento tive certeza. Todos sabiam. Todos estavam envolvidos. Nos dias seguintes, continuei agindo normal. Cumprimentava todos, conversava, sorria. Mas por dentro estava em guerra. Dr. Augusto me ligava todos os dias com atualizações. Ele tinha contratado um investigador particular. Conseguiu acesso aos registros da clínica. Confirmou que Dona Glória tinha ido às 3 consultas se passando por mim.
tinha fotos das câmeras de segurança do estacionamento. Nelas, dava para ver Dona Glória entrando no carro com Lorena. Helena, Dr. Augusto disse numa ligação. Consegui algo importante. A médica que assinou os laudos, doutora. Beatriz, não está envolvida. Ela foi enganada também. Mas descobri que há um segundo médico, Dr. Rogério Vasconcelos, psiquiatra. Ele assinou um parecer técnico complementar, sugerindo interdição judicial. E esse médico, Helena, nunca te viu. Nunca viu Dona Glória. Ele assinou com base nos laudos falsos da doutora Beatriz. Ele foi pago? Ainda estou investigando, mas tudo indica que sim. A teia era maior do que eu imaginava. Cada dia que passava, mais uma peça se encaixava. E a imagem final era aterrorizante. Meu filho, minha nora, meus amigos, todos conspirando para me tirar tudo, para me trancar, para me silenciar. Você já olhou para alguém que ama e não reconheceu mais quem estava na sua frente? 2 semanas se passaram. Eu continuava agindo normal, mas por dentro estava me preparando. Dr. Augusto reuniu todas as provas. Laudos verdadeiros meus, mostrando que eu estava perfeitamente lúcida. Fotos das câmeras de segurança, gravações de conversas. Ele tinha até conseguido uma confissão parcial de um funcionário da clínica que tinha sido subornado para alterar registros no sistema. Helena, temos o suficiente para ir à polícia e para entrar com ação de interdição reversa. Mas preciso que você entenda. Quando isso explodir, não tem volta. Sua relação com Daniel, com Lorena, com todos eles, vai acabar. Eu respirei fundo. Augusto, essa relação já acabou no momento em que eles decidiram me roubar. E então, escolhi o dia. Seria no aniversário de morte do Maurício. 10 anos sem ele. Eu sempre fazia um almoço pequeno para lembrar dele. Esse ano, decidi fazer diferente. Convidei todos. Daniel, Lorena, Dona Glória, Francisco. Convidei também o Dr. Augusto, sem avisar quem ele era. Disse que era um velho amigo. O dia chegou. A mesa estava posta. A comida estava pronta. Todos chegaram pontualmente. Lorena trouxe flores. Dona Glória trouxe vinho. Daniel me abraçou. Mãe, o almoço está lindo. Eu sorri. Obrigada, filho. Hoje é um dia especial. Sentamos à mesa. Conversei. Ri. Brinquei. E então, no meio da sobremesa, levantei. Gostaria de fazer um brinde. Todos pegaram suas taças. Ao Maurício, que me ensinou que família é tudo, que me ensinou a construir, que me ensinou a proteger o que é meu. Todos brindaram. Eu continuei. E também gostaria de agradecer a todos vocês por me mostrarem quem realmente são. O clima mudou. Daniel franziu a testa. Lorena parou de sorrir. Fui até o aparador, peguei a pasta que estava escondida, voltei para a mesa, abri. Vocês sabem o que é isso? Silêncio. Isso são laudos médicos, laudos falsos, com consultas que eu nunca fiz, com diagnósticos que eu nunca recebi. E sabem quem foi às consultas no meu lugar? Olhei direto para Dona Glória. Ela empalideceu. Foi você, Glória. Você se passou por mim. 3 vezes. Forjou minha assinatura. Criou um histórico médico falso. Tudo para me declarar demente. Para que meu filho pudesse pedir minha interdição e ficar com tudo. A sala explodiu. Dona Glória se levantou gritando que era mentira. Francisco tentou sair. Lorena começou a chorar. E Daniel, meu filho, ele apenas abaixou a cabeça. Não negou, não defendeu, apenas abaixou a cabeça. E naquele momento meu coração se partiu, porque a ausência de negação era a maior confissão de todas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Glória estava de pé, as mãos trêmulas segurando a borda da mesa. Lorena tinha parado de chorar e me encarava com os olhos arregalados, como se estivesse calculando uma saída. Francisco permanecia sentado, mas seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas.
E Daniel, meu filho, continuava de cabeça baixa, como uma criança pega em flagrante. Mentira! Dona Glória finalmente disse, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Eu nunca fiz isso. Nunca fui a lugar nenhum me passando pela senhora. Abri a pasta devagar, tirei as fotos que o investigador havia conseguido. Coloquei uma por uma sobre a mesa, bem na frente dela. Fotos do estacionamento da clínica. Ela entrando, ela saindo. Ela usando minha blusa bege, meu lenço, até meus óculos. Essas fotos foram tiradas pelas câmeras de segurança da clínica nos dias 15 de agosto, 22 de agosto e 5 de setembro, exatamente os dias das consultas. Dona Glória olhou para as fotos. Seu rosto passou do vermelho ao branco em segundos. Eu posso explicar? Explica então. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Firme e fria. Uma voz que eu não reconhecia como minha. Explica por que você entrou naquela clínica se fazendo passar por mim. Explica por que forjou minha assinatura. Explica por que construiu um diagnóstico falso de demência. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Lorena se levantou de repente. Sogra, a senhora está exagerando. Minha mãe apenas foi junto porque a senhora pediu ajuda, porque estava confusa. Eu nunca pedi ajuda nenhuma porque eu nunca fui naquela clínica. Minha voz subiu. Senti o doutor Augusto tocar levemente meu ombro, me acalmando. Respirei fundo. Você já precisou controlar a raiva para não perder a razão? Lorena, não tenta me manipular agora. Não tenta virar o jogo. Tirei mais papéis da pasta. Isso aqui é o laudo da doutora Beatriz Mendes, a neurologista. Ela confirmou que nunca me atendeu. Que a mulher que foi às consultas se identificou como Helena Bittencourt, mas não era eu. E isso aqui. Coloquei outro documento na mesa. É o parecer do perito que o doutor Augusto contratou. Comparação de assinatura. A assinatura nos documentos da clínica não é minha, mas é muito parecida. Parecida demais para ser coincidência. Francisco finalmente falou. Helena, vamos conversar com calma. Não precisa desse escândalo todo. Escândalo? Eu ri. Foi uma risada amarga, sem humor. O escândalo é vocês terem planejado me roubar, me declarar louca, me trancar. Ninguém ia trancar ninguém, Francisco disse, mas seus olhos diziam o contrário. Não? Peguei o último documento. Isso aqui é uma cópia do pedido de interdição judicial que vocês estavam preparando, encontrado no computador do escritório de advocacia do Dr. Rogério Vasconcelos, o psiquiatra que assinou um parecer técnico, me declarando incapaz sem nunca ter me visto. Vocês já tinham tudo pronto, só faltava entrar com o processo. A sala ficou em silêncio novamente. Daniel finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Mãe! Sua voz saiu rouca. Mãe, eu... Você o quê, Daniel? Me virei para ele completamente. Você sabia? Sabia o que sua esposa e sua sogra estavam fazendo? Ele não respondeu, apenas me olhou. E naquele olhar vi tudo. Culpa, vergonha, mas não surpresa. Ele sabia. Talvez não dos detalhes, mas sabia. E não fez nada para impedir. Senti minhas pernas fraquejarem. Doutor Augusto segurou meu braço. Helena, quer sentar? Neguei com a cabeça. Não podia demonstrar fraqueza. Não agora. Vocês colocaram substâncias que afetavam minha lucidez, eu disse, olhando para todos eles. Os remédios que vocês me davam não eram para pressão. Eram sedativos, para me deixar confusa, para me fazer esquecer as coisas, para que, quando o diagnóstico aparecesse, ninguém duvidasse. Lorena deu um passo para trás. Sogra, os remédios eram para o bem da senhora. Para o meu bem? Minha voz tremeu. Vocês me alteraram a medicação de forma irresponsável. Me fizeram duvidar da minha própria sanidade. Me fizeram acreditar que estava perdendo a cabeça. Tudo para poderem roubar o que Maurício e eu construímos. Não era roubo, Lorena disse.
E pela primeira vez, sua voz saiu dura sem a doçura falsa. Era garantia. A senhora tem uma fortuna e não tem controle sobre nada. Não sabe administrar. Não entende de negócios. Alguém precisava assumir antes que a senhora perdesse tudo. Ali estava. A verdade nua e crua. Ela achava que tinha direito, que eu era incapaz, que meu dinheiro deveria ser dela. Já ouviram algo tão absurdo que vocês ficam sem palavras? Eu construí isso do zero, eu disse devagar. Do zero, Lorena. Quando você ainda estava no colégio, eu já estava negociando contratos milionários. Quando você estava escolhendo cor de esmalte, eu estava expandindo uma empresa. Não me subestime só porque tenho cabelos brancos. Isso foi há décadas, ela retrucou. Hoje a senhora está velha, esquecida. Não consegue nem lembrar onde deixou as coisas. Porque vocês me deixavam confusa de propósito. Minha voz ecoou pela sala. Porque vocês colocavam remédios na minha comida, na minha água, me fazendo sentir desorientada. E quando eu parei de tomar esses remédios, sabe o que aconteceu? Voltei a ser eu mesma, voltei a ter clareza total. Dona Glória sentou novamente, colocando as mãos no rosto. Começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de quem foi pego. Francisco passou o braço ao redor dela, mas me lançou um olhar de ódio puro. Isso ainda vai ter consequências para você, Helena? É uma ameaça? Dr. Augusto se adiantou. Porque tudo o que está sendo dito aqui está sendo gravado. E ameaça também é crime. Francisco fechou a boca. Lorena cruzou os braços. E Daniel, meu filho, continuava sentado olhando para o nada. Daniel, eu chamei. Ele não respondeu. Daniel, olha para mim. Lentamente ele ergueu os olhos. Estavam molhados. Você é meu filho. Meu único filho. Te criei sozinha depois que seu pai morreu. Te dei tudo. Educação, conforto, amor. Como você pôde fazer isso comigo? Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Mãe, A gente só queria garantir que a senhora estivesse bem cuidada, que não fosse enganada por outras pessoas. Que outras pessoas, Daniel? Quem ia me enganar? Eu vivo nessa casa há 40 anos. Conheço cada canto, cuido dos meus bens, pago minhas contas. Sou dona da minha vida. Vocês queriam me tirar isso. A gente ia cuidar da senhora, ele disse, e sua voz era de súplica. Ia garantir que a senhora tivesse tudo. Conforto, tratamento, o melhor de tudo. Me isolando em algum lugar? Enquanto vocês gastavam meu dinheiro? Ele não respondeu. Peguei outra folha da pasta. Minhas mãos tremiam, mas continuei. Isso aqui é um levantamento financeiro que o Dr. Augusto fez. Nos últimos 6 meses, saíram da minha conta corrente R$ 43 mil em transferências que eu não autorizei. Transferências para uma conta em nome de Lorena Matos Bittencourt. Lorena empalideceu. Eu não fiz isso. Fez sim. Dr. Augusto falou pela primeira vez. Sua voz calma, mas firme. As transferências foram feitas através do aplicativo do banco. Alguém tinha acesso ao celular da dona Helena. Alguém sabia a senha. E as transferências sempre aconteciam de madrugada quando ela estava dormindo. Você já teve aquele momento em que percebe que subestimou completamente o perigo? Lorena olhou para Daniel. Ele olhou para ela. E naquele troca de olhares entendi. Ela pegava meu celular enquanto eu dormia, fazia as transferências. E eu, tão confiante, nunca verificava o extrato com atenção. Afinal, era minha família. Eu confiava. R$ 43 mil, repeti. E isso foi só nos últimos 6 meses. Quero saber quanto saiu antes. Quanto vocês roubaram de mim durante esses 5 anos? Não foi roubo, Lorena disse, mas sua voz estava desesperada agora. Foram empréstimos. A gente ia devolver. Com que dinheiro? Eu a encarei. Você não trabalha. Daniel ganha um salário modesto. Seu pai está aposentado. Sua mãe nunca trabalhou. Empréstimo é quando você tem como devolver. Isso foi roubo, puro e simples. Francisco se levantou.
Chega! Vamos embora, Glória! Senta! A voz do Dr. Augusto cortou o ar. Vocês não vão a lugar nenhum! As autoridades já foram acionadas, estão a caminho! O pânico se instalou. Dona Glória começou a soluçar mais alto. Lorena ficou pálida. As autoridades? Sogra, a senhora chamou a polícia? E o que você esperava, Lorena? Que eu deixasse passar? Que fingisse que nada aconteceu? Vocês cometeram crimes, vários crimes. Falsidade ideológica, estelionato, apropriação indébita, atuação coordenada entre várias pessoas para cometer infrações. Isso é exagero, Francisco disse nervoso. Não é. Dr. Augusto abriu sua própria pasta. Quando 2 ou mais pessoas se reúnem de forma organizada para cometer crimes, isso caracteriza ação coordenada criminosa. Vocês planejaram, executaram, falsificaram documentos, subornaram profissionais. Isso é gravíssimo. A campainha tocou. Meu coração disparou. Eram as autoridades. Dr. Augusto foi até a porta, abriu. 2 oficiais entraram. Um homem e uma mulher, ambos fardados, sérios. Boa tarde. Recebemos um chamado sobre falsidade ideológica e estelionato. Isso mesmo, Dr. Augusto disse. Sou o advogado da vítima, Dona Helena Bittencourt. Essas são as pessoas envolvidas, apontou para Dona Glória, Lorena e Francisco. E ele? A oficial apontou para Daniel. Eu olhei para meu filho. Ele estava destruído. Mas ainda assim não tinha dito uma palavra de arrependimento verdadeiro. Não tinha pedido desculpas. Não tinha tentado consertar. Ele também, eu disse e minha voz quebrou. Meu filho também está envolvido. Daniel me olhou com uma expressão de puro choque. Mãe. Não. Levantei a mão. Você não tem mais o direito de me chamar assim. Não depois do que fez. E então percebi algo. Se eu estava aqui agora, compartilhando isso, é porque sobrevivi. Porque venci. E se você está me ouvindo, precisa entender algo importante. Nunca, jamais, deixe que pisem na sua dignidade. Não importa quem seja. Se você está passando por algo parecido, se alguém na sua família está tentando te manipular, te controlar, saiba que você tem direitos, que você tem voz e que existem pessoas dispostas a te ajudar. Se essa história está tocando você de alguma forma, se inscreva no canal, porque ainda tem muita coisa para contar. E você precisa saber como isso termina. Os oficiais começaram a fazer perguntas. Pediram documentos. Dr. Augusto entregou cópias de tudo. As fotos, os laudos, os extratos bancários. A oficial folheou os documentos, seu rosto ficando cada vez mais sério. Isso é grave, muito grave. Vocês vão ter que nos acompanhar para prestar depoimento. Depoimento? Dona Glória levantou de um pulo. Eu não vou para delegacia nenhuma. Eu sou uma senhora de respeito. Era, eu disse. Era uma senhora de respeito, até decidir cometer crimes. A oficial se aproximou dela. A senhora pode ir voluntariamente ou será conduzida formalmente. Sua escolha. Glória olhou para Francisco, que estava pálido. Olhou para Lorena, que chorava silenciosamente. Olhou para mim, e pela primeira vez vi medo real nos olhos dela. Está bem, ela disse baixinho. Vou voluntariamente. Os 4 foram escoltados até a porta. Lorena olhou para trás uma última vez. Sogra, por favor, pensa na nossa família. No Daniel, ele te ama. Se ele me amasse, eu disse, nunca teria deixado isso acontecer. A porta se fechou. O silêncio voltou. Dr. Augusto colocou a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa, Helena. Então por que parece que fiz a pior coisa do mundo? Você já teve que escolher entre a justiça e o coração? Me sentei no sofá. Minhas pernas não me sustentavam mais. Dr. Augusto sentou ao meu lado. Eles vão responder por isso? Perguntei. Sim, vão passar por audiência de custódia. O juiz decide se respondem em liberdade ou não. Mas com as provas que temos,
é improvável que soltem imediatamente, principalmente Dona Glória e Lorena, que são as principais autoras. E Daniel? Minha voz saiu num sussurro. Daniel é cúmplice. Ele sabia e permitiu. Isso também é crime. Mas ele é seu filho, Helena. Se você quiser, pode retirar a queixa contra ele especificamente. Balancei a cabeça. Não sei, Augusto. Não sei se consigo. Passamos horas ali conversando. Ele me explicou os próximos passos. Processo criminal. Processo cível para reaver o dinheiro roubado. Possível bloqueio de bens. E o pedido de interdição que eles estavam preparando? Vai ser arquivado. E vamos entrar com um pedido inverso, provando sua plena capacidade. Que você foi vítima de manipulação e crime, não que está incapaz. Quando ele foi embora, já era noite. Fiquei sozinha na casa. Pela primeira vez em anos, completamente sozinha. Andei pelos cômodos. A sala onde jantávamos todas as noites. A cozinha onde Lorena fingia ser uma nora atenciosa. O quarto de Daniel, que ele dividia com aquela mulher. Cheguei até meu quarto. Deitei na cama. Olhei para a foto do Maurício na mesinha de cabeceira. Eu fiz a coisa certa? Perguntei para a foto. Ou acabei de destruir o que restava da nossa família? Ele sorria na foto. Aquele sorriso calmo que sempre me acalmava. E quase consegui ouvir sua voz. Você protegeu o que é seu, Helena. Protegeu o que construímos juntos. Chorei naquela noite. Chorei como não chorava há anos. Não só pela traição, mas pela perda. Perdi meu filho. Perdi a ilusão de família feliz. Perdi a ingenuidade de achar que sangue era garantia de lealdade. Os dias seguintes foram um borrão. As autoridades me chamaram várias vezes para prestar depoimento. Tive que recontar a história dezenas de vezes, mostrar os remédios, explicar como me sentia quando os tomava, mostrar o extrato bancário, identificar cada transferência não autorizada. Foi exaustivo, humilhante, ter que expor minha vida, minha família para estranhos. A audiência de custódia aconteceu 3 dias depois. Dr. Augusto me avisou do resultado. Dona Glória e Lorena teriam a liberdade temporariamente restringida. Risco de fuga. Risco de destruição de provas. Francisco foi liberado com medidas cautelares. Tinha que usar monitoramento eletrônico e não podia sair da cidade. Daniel também foi liberado, mas com as mesmas restrições. Ele perguntou por você, Dr. Augusto disse. Perguntou se podia te ver. O que você disse? Que você decidiria no tempo certo. Não quis ver. Não naquele momento. Ainda estava muito fresca a ferida. Muito presente a traição. Você já sentiu que precisava de distância até de quem ama? Uma semana depois, recebi uma ligação. Era Daniel. Pensei em não atender. Mas algo em mim, aquela parte que ainda era mãe, me fez atender. Mãe, sua voz estava rouca, quebrada. Mãe, eu preciso falar com você. Pessoalmente, por favor. Não tenho nada para falar com você, Daniel. Eu sei que não mereço. Mas, por favor, me dá uma chance de explicar. Uma só. Fiquei em silêncio, pensando. Você vem sozinho? Sozinho, prometo. Amanhã, 3 da tarde, aqui em casa. Desliguei. Meu coração estava acelerado. Será que estava fazendo a coisa certa? Ou estava abrindo a porta para mais manipulação? Mas era meu filho. Por pior que fosse, era meu filho. E talvez, só talvez, ele merecesse uma chance de falar. No dia seguinte, arrumei a casa. Não sei por quê. Talvez por costume. Talvez para ter algum controle sobre algo. 3 horas da tarde em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Daniel estava diferente. Magro. Olheiras profundas. Barba por fazer. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Oi, mãe. Entra. Me afastei. Ele entrou devagar, como se a casa não fosse mais familiar. Sentamos na sala. O mesmo lugar onde tinha acontecido o confronto. Obrigado por me receber. Não respondi. Apenas esperei.
Ele respirou fundo. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. E não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Eu fui fraco. Fui egoísta. Fui um covarde. Foi. Minha voz saiu dura. Você sabia o que eles estavam fazendo? Ele abaixou a cabeça. Não tudo. Não desde o começo. Lorena, ela foi me convencendo aos poucos. Dizia que você estava ficando esquecida, que precisava de ajuda, que a gente tinha que garantir que o patrimônio estivesse seguro. Eu acreditei. Ou quis acreditar. E quando descobriu que ela estava te mentindo, quando percebeu que eu não estava esquecida, que estava sendo manipulada com remédios, ele ficou em silêncio. Você sabia dos remédios? Insisti. Sabia que não eram para pressão? Eu suspeitei. Algumas vezes. Mas Lorena dizia que era pelo seu bem. Que você resistiria se soubesse a verdade. Que era melhor assim. Então você sabia. Não quis saber, mãe, é diferente. Eu não quis ver, porque se eu visse, teria que fazer algo, e eu não tive coragem. Levantei, fui até a janela. Você sabe o que é pior, Daniel? Não é o dinheiro, não são os remédios, é a confiança. Eu confiei em você. Criei você sozinha depois que seu pai morreu. Te dei tudo, e você me traiu. Por dinheiro, por uma mulher que não te ama de verdade. Será que o amor de mãe tem limites? Lorena me ama, ele disse, mas sem convicção. Não ama. Me virei para ele. Ela te usa? Como usou você para chegar até mim? Até meu dinheiro. Acorda, Daniel. Você acha mesmo que se você não tivesse herança, ela estaria com você? Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça novamente. Mãe, eu vou me separar dela. Vou pedir o divórcio. Vou testemunhar contra ela no processo. Vou fazer o que for preciso para consertar isso. Não dá para consertar, Daniel. Não dá para voltar atrás. O que foi feito, foi feito. Mas eu posso tentar. Posso pelo menos tentar te provar que me arrependo, que sou seu filho, que te amo. Senti as lágrimas voltarem. Se você me amasse, nunca teria deixado isso acontecer. Eu sei, e vou carregar isso pelo resto da vida. Mas, mãe, por favor, não me abandona. Você é tudo que eu tenho. Eu sou tudo que você tem. Eu? Minha voz subiu. Você me tinha inteira. E escolheu eles. Escolheu o dinheiro. Escolheu a mentira. Agora quer que eu te salve? Que eu te perdoe como se nada tivesse acontecido? Não espero perdão. Ele levantou. Caminhou até mim. Não espero que você esqueça. Só espero que um dia, talvez, você consiga olhar para mim sem sentir nojo, sem sentir dor. Olhei para meu filho, para o homem que tinha sido meu bebê, minha criança, meu orgulho. E agora era um estranho que tinha meu sangue, mas não minha confiança. Sai, Daniel, sai da minha casa. Mãe, sai. Minha voz não deixava espaço para discussão. Ele assentiu devagar. Caminhou até a porta, parou. Virou para mim uma última vez. Eu te amo, mãe. Sempre amei. Sempre vou amar. E vou passar o resto da minha vida tentando provar isso. A porta se fechou atrás dele. E eu desabei. Sentei no chão ali mesmo, encostada na parede, e chorei. Chorei pela família que perdi, pelo filho que não reconhecia mais, por mim mesma que tinha acreditado em pessoas que não mereciam minha confiança. Nos dias que se seguiram, a casa ficou estranhamente silenciosa. Eu sempre reclamava do barulho, das conversas altas de Dona Glória, da televisão ligada o tempo todo, de Lorena rindo ao telefone. Agora tinha o silêncio que tanto quis. E ele me sufocava. Acordava de manhã e preparava café apenas para mim. Sentava à mesa sozinha. Olhava para as cadeiras vazias e me perguntava se tinha feito a coisa certa. A resposta racional era sim. A resposta do coração era uma dor constante.
Um peso no peito que não passava. Doutor Augusto ligava todos os dias. Atualizações do processo. Lorena e Dona Glória continuavam detidas, aguardando julgamento. O juiz havia negado liberdade provisória. Alto risco de fuga e de que continuassem a prática delituosa. Francisco estava em casa, mas com restrições severas. E Daniel? Daniel ligava, mandava mensagens. Eu não respondia. Uma semana depois do confronto, fui até o supermercado. Precisava sair de casa, respirar, ver pessoas. Estava no corredor dos cereais quando ouvi. Aquela não é a Helena Bittencourt? Duas mulheres conversavam a alguns metros atrás de mim. Não me viraram para ver se eu tinha ouvido. É sim, ouvi dizer que ela colocou a nora e a família toda na cadeia. Sério? Por quê? Dizem que era por causa de herança, que a nora queria o dinheiro dela. Mas ela não podia simplesmente resolver em família? Não sei. Mas deve ser bem sério para chamar a polícia, né? Senti meu rosto queimar. Apertei o carrinho e segui em frente. Mas as palavras ficaram ecoando. Resolver em família. Como se fosse tão simples. Como se falsificar documentos, forjar diagnósticos médicos e roubar dinheiro fossem apenas desentendimentos familiares. Você já foi julgado por fazer o certo? Paguei as compras rapidamente e voltei para casa. Tranquei a porta, sentei no sofá. E pela primeira vez, questionei seriamente se deveria ter deixado passar. Se deveria ter fingido que não sabia. Se deveria ter protegido a imagem da família, mesmo sabendo que estava sendo destruída por dentro. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Helena? A voz era feminina, madura, hesitante. Sim. Meu nome é Beatriz, Doutora Beatriz Mendes, a neurologista da clínica. Meu coração acelerou. Doutora, como conseguiu meu número? Pelo doutor Augusto. Ele me deu permissão para ligar. Eu preciso falar com a senhora. Pessoalmente, se possível. Marcamos para o dia seguinte, numa cafeteria discreta no centro da cidade. Cheguei primeiro. Pedi um café que nem bebi. 10 minutos depois ela chegou. Era mais jovem do que eu lembrava. Talvez 40 anos. Cabelos presos, rosto cansado, olhos vermelhos. Sentou na minha frente. Obrigada por vir, ela começou. Eu não sabia se a senhora aceitaria me ver. Por que não aceitaria? Porque eu fui enganada e por isso quase contribuí para destruir sua vida. Ela puxou uma pasta da bolsa. Desde que descobri o que aconteceu, não consigo dormir. Fiquei revisando todos os meus atendimentos, todas as minhas anotações, e descobri algo. Abriu a pasta. Dentro havia mais papéis, mais fotos, mais registros. Dona Glória foi muito cuidadosa, mas ela cometeu um erro. Na segunda consulta, ela preencheu um formulário de histórico médico. E nesse formulário, ela mencionou que tinha tido 2 filhos, uma filha e um filho. Olhei para ela sem entender. A senhora tem 2 filhos, dona Helena? Não, apenas um, Daniel. Exatamente. Dona Glória tem uma filha, Lorena, e um filho. Ela se confundiu. Por um segundo, esqueceu que estava se passando pela senhora e respondeu sobre a própria vida. Senti um frio na espinha. Isso prova que era ela. Sim, e tem mais. Consegui acesso às gravações de segurança interna da clínica. Áudio das consultas. A voz. Não é a sua voz. É diferente. Mais aguda. Com sotaque diferente. Você já teve uma prova tão clara que parece irreal? Doutora Beatriz empurrou um pendrive através da mesa. Está tudo aqui. As gravações, os documentos, a análise comparativa. Entreguei uma cópia para a polícia. Mas queria que a senhora tivesse também. Queria que soubesse que estou do seu lado. Que vou testemunhar. Que vou fazer tudo para corrigir o erro que cometi ao não perceber a farsa. Peguei o pendrive com mãos trêmulas. Doutora, mas a senhora não cometeu erro nenhum. Foi enganada, como eu.
Mesmo assim, sou médica. Deveria ter percebido. Deveria ter pedido documento com foto. Deveria ter sido mais cuidadosa. Eles eram muito bons no que faziam, eu disse. Planejaram tudo. Estudaram cada detalhe. É verdade. Mas agora eles vão pagar. E a senhora vai ter sua vida de volta. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou que tinha aberto investigação interna na clínica. Descobriu que o funcionário que tinha alterado registros no sistema havia sido subornado por Francisco. R$ 5.000 para mudar datas, inserir informações. O funcionário já tinha sido demitido e também responderia criminalmente. A rede era maior do que eu imaginava, ela disse. E tenho certeza de que ainda vamos descobrir mais coisas. Quando nos despedimos, ela me abraçou. Foi um abraço apertado, sincero. A senhora é uma mulher muito forte, dona Helena. Muito corajosa. Voltei para casa com o pendrive na bolsa. Liguei o computador, algo que raramente fazia. Inseri o pendrive, abri os arquivos e ali estava. A voz de Dona Glória, fingindo ser eu, descrevendo sintomas que eu não tinha, respondendo perguntas com mentiras, construindo palavra por palavra um diagnóstico falso. Ouvi tudo, cada consulta, cada mentira, e a cada segundo minha raiva crescia. Mas não era só raiva, era tristeza, era decepção. Como alguém consegue fazer isso? Como alguém consegue destruir uma pessoa assim, friamente, calculadamente? Desliguei o computador, fui até a cozinha, peguei um copo de água, minhas mãos tremiam. O telefone tocou novamente. Dessa vez era Dr. Augusto. Helena, novidade, grande novidade. O que foi? Conseguimos acesso ao computador de Lorena, com mandado judicial, e encontramos e-mails. Meu coração disparou. Que tipo de e-mails? E-mails entre ela e um advogado. Discutindo o pedido de interdição. Planejando como conseguir o diagnóstico. E tem mais. Tem e-mails entre ela e Daniel. De 2 anos atrás, quando eles começaram a planejar isso. 2 anos. Eles vinham planejando há 2 anos, antes mesmo de eu desconfiar de qualquer coisa. Alguém que você ama já planejou sua destruição por anos? Helena, você precisa ver esses e-mails. Estou enviando cópias agora. Pode mandar. Desliguei. Fui até o computador de novo. Atualizei o e-mail. Lá estavam. Diversos anexos. Abri o primeiro. Era de Lorena para Daniel. Data: 2 anos e 3 meses atrás. Assunto: nosso futuro. Li. Amor, precisamos conversar sobre sua mãe. Ela não vai viver para sempre. E quando partir, tudo fica para você. Mas e se ela resolver fazer doações? E se ela resolver mudar o testamento? Precisamos garantir que isso não aconteça. Precisamos ter controle antes que seja tarde. Abri o segundo e-mail. Daniel respondendo. Lorena, não sei se me sinto confortável com isso. Ela é minha mãe. Ela sempre cuidou de mim. Justamente por isso, amor. Você merece. Você é filho único. Tudo deveria ser seu por direito. Mas ela é teimosa. Não aceita ajuda. Não aceita conselhos. Se ela continuar assim, pode perder tudo. Ou pior, deixar tudo para a caridade. Você quer isso? Continuei lendo. E-mail após e-mail. A manipulação era clara. Lorena plantando dúvidas, criando cenários, convencendo Daniel de que eu era incapaz, de que ele precisava proteger o patrimônio, de que era para o meu bem. E Daniel, meu filho, resistindo no começo, duvidando, mas aos poucos cedendo, concordando, participando. Teve um e-mail específico que me partiu. Data: 1 ano e meio atrás. Daniel para Lorena. Você tem razão. Percebi hoje que ela esqueceu o nome do vizinho. Ela chamou ele de Seu José, sendo que o nome é João. Será que está começando? E a resposta de Lorena. Viu? Eu te disse. Está começando e vai piorar. Precisamos agir logo. Mas eu lembrava daquele dia. Lembrava perfeitamente. O vizinho tinha acabado de se mudar. Eu ainda estava aprendendo o nome.
Não era esquecimento, era normalidade. Mas para eles era evidência, era justificativa. Fecho o notebook. Não consigo mais ler. Vou até o quarto. Deito na cama, olho para o teto e pela primeira vez sinto algo diferente. Não é só dor, não é só raiva, é clareza, clareza absoluta. Eles não me amavam, talvez nunca amaram. Eu era apenas um obstáculo, um cofre que precisava ser aberto. E quando perceberam que eu não abriria voluntariamente, decidiram me tirar do caminho. E se você está ouvindo isso, se está acompanhando essa história, preciso que você entenda algo. Quando alguém te faz duvidar de você mesmo, quando alguém te manipula para parecer que você está errado, que está louco, que está confuso, isso não é amor. Isso é abuso. E você não precisa aceitar. Se inscreva aqui no canal porque ainda tem muito que eu preciso contar. E você precisa ouvir até o fim. Nos dias seguintes, mergulhei nos documentos. Dr. Augusto me trouxe tudo. Cada e-mail, cada mensagem, cada evidência. Queria entender. Queria saber exatamente como tinha sido enganada. Descobri que o plano tinha sido meticulosamente elaborado. Lorena tinha feito cursos online sobre direito sucessório. Tinha consultado 3 advogados diferentes, sempre se apresentando como uma amiga que estava preocupada com uma senhora idosa. Tinha pesquisado sobre interdição judicial, sobre diagnósticos de demência, sobre procurações. Dona Glória tinha praticado minha assinatura por meses. Encontraram cadernos na casa dela, páginas e páginas com meu nome escrito, variações, ajustes, até ficar perfeito. Francisco tinha sido responsável pelo dinheiro. Ele tinha aberto uma conta em nome de Lorena especificamente para receber as transferências. Planejava depois transferir para contas no exterior. Já tinha até escolhido o banco. No Paraguai. Tudo estava documentado. Tudo tinha sido planejado. E quando percebi a extensão do plano, entendi. Se eu não tivesse descoberto, se a médica não tivesse percebido que não era eu, se eu não tivesse parado de tomar aqueles remédios, o que teria acontecido? O plano era claro. Diagnóstico de demência. Pedido de interdição. Daniel assumindo como curador. Transferência gradual de todos os bens para o nome dele. E então, provavelmente, minha internação em algum lugar. Longe. Isolada. Enquanto eles viviam da minha fortuna. Você já imaginou o que quase aconteceu com você? 2 semanas depois do confronto, Dr. Augusto me chamou no escritório. Helena, precisamos conversar sobre o processo. Sentei na frente dele. O Ministério Público já denunciou. Lorena, Dona Glória e Francisco vão a júri. Daniel também, mas como cúmplice. A pena pode chegar a 12 anos. 12 anos? Minha nora, meu filho, na cadeia por 12 anos. E se eu perdoar? Perguntei. Se eu retirar a queixa. Você pode retirar a representação nos processos que dependem dela, mas tem condutas que são de ação pública incondicionada. O Estado vai processar independentemente da sua vontade. A falsidade ideológica, por exemplo. O estelionato qualificado. Então não depende de mim. Não totalmente. Mas seu perdão pode influenciar a pena. Pode ser considerado como atenuante, principalmente para Daniel. Fiquei em silêncio. Você quer perdoar? Dr. Augusto perguntou suavemente. Não sei, respondi honestamente. Uma parte de mim quer. É meu filho. Mas outra parte não consegue esquecer o que ele fez, o que ele permitiu. Você não precisa decidir agora, tem tempo. Ele colocou a mão sobre a minha. Mas, Helena, independente do que você decidir, saiba que você fez a coisa certa. Você se protegeu. E isso é o mais importante. Saí do escritório com mais dúvidas do que respostas. Fui até o cemitério. Algo que não fazia há meses. Fui até o túmulo do Maurício. Sentei no banco em frente. Limpei as folhas que tinham caído sobre a lápide. Maurício, comecei a falar. Nosso filho, nosso Daniel, ele me traiu. Nos traiu. Traiu tudo que construímos.
As lágrimas começaram a cair. Eu não sei o que fazer. Não sei se perdoo. Não sei se consigo. O vento soprou. As árvores balançaram. E quase consegui sentir a presença dele. Quase consegui ouvir sua voz. Faça o que seu coração mandar, Helena. Mas nunca deixe que pisem em você. Nunca. Voltei para casa ao entardecer. Tinha uma carta debaixo da porta. Reconheci a letra imediatamente. Era de Daniel. Peguei a carta. Fui até a sala. Sentei. Respirei fundo. Abri. Mãe, sei que não tenho direito de te chamar assim. Sei que não mereço, mas não sei de outra forma. Você sempre foi minha mãe. Sempre será. Não estou escrevendo para pedir perdão. Sei que não mereço. Estou escrevendo para dizer a verdade. A verdade que não tive coragem de dizer pessoalmente. Continuei lendo. Eu fui um covarde, desde o começo. Quando Lorena começou a plantar dúvidas sobre você, eu deveria ter defendido. Deveria ter dito que você estava bem, que era lúcida, que era capaz. Mas não disse, porque uma parte de mim queria acreditar nela. Queria acreditar que eu precisava te proteger, que eu precisava assumir o controle. Mas não era sobre te proteger. Era sobre mim. Sobre minha insegurança. Sobre meu medo de nunca ser tão bem-sucedido quanto você, quanto o pai. Lorena soube explorar isso, e eu deixei. Não estou culpando ela. A culpa é minha. Eu sabia dos remédios, desconfiava, mas fingi que não sabia, porque era mais fácil, porque assim eu não precisava enfrentar o que estava acontecendo. Quando descobri sobre Dona Glória indo às consultas, já era tarde. O plano já estava em andamento, e eu não tive coragem de parar. Achei que se desse certo, você nunca saberia, que você seria cuidada e eu teria o controle. Mas eu estava errado. Completamente errado. A carta continuava por mais 2 páginas. Daniel descrevendo seu arrependimento, seu sofrimento, sua vergonha. E no final, uma frase que me partiu. Vou passar o resto da minha vida tentando ser digno de ser chamado de seu filho novamente, mesmo sabendo que talvez nunca consiga. Te amo, mãe. Sempre amei. Mesmo quando não demonstrei. Daniel. Dobrei a carta, guardei no bolso e ali, sozinha na minha sala, permiti-me sentir. Sentir a dor, sentir a perda, sentir a traição. Mas também sentir algo novo, uma pequena possibilidade, não de perdão imediato, mas de que, talvez um dia, pudesse haver reconstrução. Talvez. A carta de Daniel ficou comigo por dias. Eu a relia todas as noites antes de dormir, tentando encontrar sinceridade, tentando encontrar a verdade por trás das palavras. Mas cada vez que terminava, a dúvida voltava. Eram palavras genuínas ou apenas mais uma tentativa de manipulação? 3 semanas após o confronto, recebi uma ligação inesperada. Era uma mulher, voz jovem, nervosa. Dona Helena, a senhora não me conhece, mas meu nome é Isabela, Isabela Ferreira. O sobrenome me soou familiar, mas não consegui localizar. Sim, Isabela. Como posso ajudar? Na verdade, sou eu quem precisa ajudar a senhora. Eu trabalhei como secretária no escritório do Dr. Rogério Vasconcelos, o psiquiatra que assinou o parecer falso sobre a senhora. Meu coração acelerou. Trabalhei? Fui demitida semana passada. Ele disse que foi por corte de custos, mas eu sei que foi porque eu descobri coisas. E agora tenho medo. Marcamos de nos encontrar naquele mesmo dia, na mesma cafeteria onde encontrei doutora Beatriz. Quando Isabela chegou, pude ver o medo em seus olhos. Era uma moça de uns 25 anos, cabelos escuros presos em rabo de cavalo, olheiras profundas. Sentou-se rapidamente, olhando para os lados. Obrigada por aceitar me ver. Eu não sabia a quem recorrer. O que você descobriu, Isabela? Ela abriu a bolsa, tirou um pendrive. Antes de ser demitida, copiei alguns arquivos. Sei que não deveria, mas achei que era importante. Empurrou o pendrive pela mesa.
Tem e-mails do Dr. Rogério com Lorena. Ele sabia. Sabia que nunca tinha atendido a senhora. Sabia que o parecer era falso. E aceitou 15 mil reais para assinar. Você já descobriu que a corrupção era ainda pior do que imaginava? 15 mil reais. Repeti, sentindo náusea. Ele vendeu sua ética por 15 mil reais. Tem mais, Isabela continuou. Não era essa a primeira vez. Encontrei outros casos, outros pareceres duvidosos, sempre com o mesmo padrão. Pacientes que ele nunca viu. Laudos favorecendo familiares em processos de interdição. Senti minha cabeça girar. Quantos casos? Pelo menos 7, nos últimos 3 anos. 7 famílias destruídas. 7 pessoas tendo suas vidas roubadas. E tudo com a assinatura de um médico corrupto. Você levou isso para a polícia? Ela balançou a cabeça. Tenho medo. Ele é influente. Conhece pessoas, tem advogados. Se eu denunciar, ele vai saber que fui eu. E eu preciso do meu emprego. Tenho uma filha pequena para criar sozinha. Peguei sua mão. Isabela, eu entendo o seu medo, mas essas pessoas precisam de justiça, como eu precisei, e você tem a prova. Eu sei. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu sei, mas estou com tanto medo. Vem comigo. Levantei. Vamos juntas até o doutor. Augusto, ele vai te proteger, vai garantir que você fique segura e vai usar essas provas para acabar com esse homem. Fomos direto para o escritório. Dr. Augusto nos recebeu imediatamente. Quando viu o conteúdo do pendrive, seu rosto ficou grave. Isso é explosivo? Muito mais sério do que imaginávamos. Olhou para Isabela. Você está disposta a testemunhar? Ela olhou para mim. Eu segurei sua mão. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Ela respirou fundo. Estou. Vou testemunhar. Doutor. Augusto passou o resto do dia organizando tudo. Boletim de ocorrência. Proteção para Isabela. Denúncia ao Conselho Regional de Medicina. Denúncia ao Ministério Público. Em 48 horas, Dr. Rogério Vasconcelos foi afastado de suas atividades. Em uma semana, estava sendo investigado. Mas as consequências foram além. Das 7 famílias que ele tinha prejudicado, 4 entraram em contato comigo. Queriam saber como eu tinha descoberto, como tinha provado, como tinha vencido. Uma delas me marcou especialmente. Seu nome era Mariana. Tinha 52 anos. 3 anos atrás, seu irmão mais velho tinha conseguido interditá-la, com base em um parecer do Dr. Rogério. Ela tinha perdido o controle da sua empresa, da sua casa, das suas economias. Tudo por um diagnóstico falso de transtorno mental grave. Eu tentei lutar, ela me disse quando nos encontramos, mas ninguém acreditou em mim. Disseram que eu estava em negação, que estava pior do que imaginava. Me internaram por 6 meses. 6 meses, dona Helena. Longe da minha filha, longe da minha vida. Senti as lágrimas queimarem. E seu irmão? Gastou tudo, vendeu a empresa, vendeu a casa. Quando saí, não tinha mais nada. Tive que recomeçar do zero. E ele? Ele está vivendo bem, com meu dinheiro. Quantas histórias como essa existem e nunca são contadas? Agora você tem prova, eu disse. Pode reverter a interdição, pode processar seu irmão, pode ter sua vida de volta. Pode ser tarde demais, já faz 3 anos. Nunca é tarde para a justiça, Mariana. Nos dias seguintes, ajudei Mariana a entrar em contato com o Dr. Augusto. Ele aceitou o caso. E aceitou os casos das outras 3 vítimas também. De repente, eu não estava mais sozinha na minha luta. Éramos 5 mulheres, 5 histórias, 5 famílias destruídas pela ganância. Criamos um grupo, nos encontrávamos semanalmente, compartilhávamos experiências, estratégias, dores. E pela primeira vez, desde que tudo começou, não me senti sozinha, não me senti louca, me senti compreendida. Foi em uma dessas reuniões que algo inesperado aconteceu.
Mariana trouxe alguém. Uma mulher mais velha, de uns 70 anos, elegante, mas com um olhar cansado. Dona Helena, essa é Irene. Ela ouviu sobre nosso grupo e pediu para vir. Irene sentou. Suas mãos tremiam. Desculpem aparecer assim, mas quando soube que havia outras pessoas passando pelo mesmo que eu passei, precisei vir. O que aconteceu com você, Irene? Perguntei. Minha filha, há 5 anos, conseguiu me interditar. Disse que eu estava com Alzheimer. Usou o mesmo doutor Rogério. Perdi tudo. Minha casa, minhas economias, minha dignidade. Fiquei em um asilo por 3 anos, até que uma assistente social desconfiou e pediu uma reavaliação. Descobriram que eu nunca tive Alzheimer. Estava perfeitamente lúcida. Meu Deus! Uma das mulheres sussurrou. Como sua filha pôde fazer isso? Ganância. Irene respondeu simplesmente. Pura ganância. Ouvir essas histórias me destruía e me fortalecia ao mesmo tempo. Destruía porque via que o mal que sofri não era único. Era sistemático, planejado, repetido. Mas me fortalecia porque não estava sozinha. E porque juntas éramos mais fortes. E se você está assistindo isso, se está acompanhando essa história até aqui, quero que saiba uma coisa. Se você conhece alguém que está passando por algo parecido, não ignore. Não ache que é coisa de família. Abuso é abuso, não importa quem comete. E todo mundo merece ter alguém do seu lado. Se inscreva no canal, compartilhe essa história, porque quanto mais gente souber, mais difícil fica para esses criminosos agirem. 1 mês após o confronto, houve uma audiência preliminar. Eu não queria ir. Não queria ver Lorena. Não queria ver Dona Glória. Mas Dr. Augusto insistiu. Sua presença é importante. Mostra que você não tem medo, que está firme. Entrei no tribunal com as pernas bambas. A sala era fria, impessoal. Lorena e Dona Glória estavam sentadas do outro lado, acompanhadas de seus advogados. Quando me viram, Lorena abaixou a cabeça. Dona Glória me encarou com ódio puro. Daniel não estava ali. Sua audiência seria separada por ser réu com situação diferente. Mas Francisco estava, sentado no fundo de braços cruzados, me olhando com desprezo. O juiz entrou. Todos se levantaram. Começou a audiência. O promotor apresentou as provas, uma por uma, as fotos, as gravações, os e-mails, os extratos bancários. A cada evidência, via o advogado de Lorena ficando mais pálido. Quando chegou a vez da defesa, o advogado tentou argumentar. Disse que era um mal-entendido familiar, que Lorena estava preocupada com a sogra, que as intenções eram boas. O juiz o interrompeu. Doutor, falsificar documentos não é preocupação, é crime. Forjar diagnósticos médicos não é cuidado, é crime. Roubar dinheiro não é boa intenção, é crime. E essa corte vai tratar como tal. Você já viu justiça sendo feita na sua frente? A audiência durou 3 horas. No final, o juiz manteve a prisão preventiva de Lorena e Dona Glória. Aumentou as restrições de Francisco e marcou o julgamento para dali a 4 meses. Saí do tribunal exausta, mas aliviada. Estava sendo levada a sério, estava sendo acreditada. E isso, depois de semanas me sentindo louca, era libertador. No caminho de casa, Dr. Augusto me ligou. Helena, preciso te contar algo. Daniel me procurou. Quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Quer confessar tudo, em troca de redução de pena. E quer te pedir perdão, oficialmente, no tribunal. Fiquei em silêncio. Ele está sincero? Parece estar. Está destruído, Helena. Mal consegue falar sem chorar. Disse que quer fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde. E você acha que devo aceitar? Não sou eu quem tem que aceitar. É você. Mas posso te dizer que a colaboração dele pode ajudar muito no processo. Ele tem informações que nem a polícia conseguiu. Nomes, datas, detalhes. Eu preciso pensar.
Claro, sem pressão. Decide no seu tempo. Nos dias seguintes, a questão não saiu da minha cabeça. Aceitar a colaboração de Daniel significava perdoá-lo? Ou apenas significava ser estratégica? Podia separar a mãe da vítima. Conversei com as mulheres do grupo. Cada uma tinha uma opinião diferente. Mariana achava que eu devia aceitar. Informação é poder. Use isso. Irene discordava. Ele te traiu. Não merece seu perdão. As outras ficaram divididas. Conversei com o Dr. Augusto novamente. Se eu aceitar a colaboração, o que acontece? Ele testemunha contra Lorena, Dona Glória e Francisco, entrega provas, detalhes, e em troca, pega uma pena menor. Talvez até condicional, dependendo do juiz. E se eu não aceitar? Ele pode ser condenado junto com os outros, pena integral. Provavelmente vai responder em regime fechado por alguns anos. Pensei em Maurício, no que ele faria. Ele sempre foi justo, mas também era estratégico. Não deixava a emoção atrapalhar decisões importantes. Aceito, eu disse, mas com uma condição. Qual? Quero falar com ele, pessoalmente, antes de dar minha resposta oficial. Preciso olhar nos olhos dele e saber se é verdade. Dr. Augusto organizou. Uma semana depois, estava sentada em uma sala do fórum. Uma mesa no meio, 2 cadeiras, um oficial na porta. E então, Daniel entrou. Ele estava diferente. Não apenas mais magro ou com barba por fazer. Era algo nos olhos, uma profundidade, uma dor, como se tivesse envelhecido anos em semanas. Sentou na minha frente. Não falou, apenas me olhou e então começou a chorar. Não um choro silencioso, um choro convulsivo, quebrado, desesperado. Mãe, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Parte de mim queria consolá-lo. Era meu filho, meu bebê. Mas a outra parte, a parte ferida, permaneceu firme. Desculpa não apaga o que foi feito, Daniel. Eu sei. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu sei e não espero que apague. Mas preciso que você saiba que é verdade. Que me arrependo. Que daria tudo para voltar atrás. Por que aceitou? Perguntei. Por que deixou isso acontecer? Porque sou fraco. Porque fui covarde. Porque quis acreditar que era pelo seu bem quando na verdade era por mim. Pela minha insegurança. Pelo meu medo de nunca ser suficiente. Você já ouviu uma confissão que partiu seu coração? Lorena me manipulou, é verdade. Mas eu deixei. Eu permiti. Porque era mais fácil culpar você do que enfrentar minhas próprias falhas. Ele respirou fundo. E agora vou passar o resto da vida carregando isso, sabendo que destruí a única pessoa que sempre me amou de verdade. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de tudo que foi e de tudo que poderia ter sido. Dr. Augusto disse que você quer colaborar. Quero. Vou entregar tudo. Todos os nomes, todas as contas, todos os planos. Não para ter pena reduzida, mas porque é o certo, porque é o mínimo que posso fazer. E Lorena, ainda sente algo por ela? Ele balançou a cabeça. Só nojo. De mim mesmo por ter acreditado. Dela por ter me usado. Já pediu divórcio. Não quero mais nada com ela. Olhei para meu filho, para o homem quebrado na minha frente, e tomei uma decisão. Vou aceitar sua colaboração, mas não por você, pelos outros, por Mariana, por Irene, por todas as outras vítimas que precisam de justiça. Suas informações podem ajudar a destruir toda essa rede. Obrigado, mãe. Não me agradeça. E não me chame de mãe ainda. Você ainda precisa provar que merece. Ele assentiu. Vou provar. Nem que leve o resto da minha vida. Saí daquela sala com o coração apertado. Tinha feito a escolha estratégica, mas também tinha aberto uma porta muito pequena, muito frágil, mas uma porta. E talvez, só talvez, um dia pudesse perdoar, não esquecer,
nunca esquecer, mas perdoar, talvez. A colaboração de Daniel mudou tudo. Nos dias seguintes ao nosso encontro, ele entregou à polícia uma quantidade impressionante de informações, conversas gravadas, e-mails que nem a investigação havia encontrado, senhas de contas bancárias, nomes de pessoas envolvidas que eu nem sabia que existiam. Segundo os documentos analisados, havia um contador que ajudava a mascarar as transferências, um despachante que agilizava documentos falsos. Até mesmo uma funcionária do cartório, que tudo indicava, facilitava registros irregulares. A rede era muito maior do que qualquer um imaginava. Dr. Augusto me ligou 2 dias depois. Helena, com as informações do Daniel, conseguimos rastrear todo o dinheiro. Os 43 mil que você sabia eram apenas parte. Ao longo de 3 anos, foram desviados 182 mil reais da sua conta. 182 mil reais. Senti o ar faltar. Como eu não percebi? Porque eram quantias pequenas. 500 aqui, 1.000 ali, sempre de madrugada, sempre quando você estava dormindo e sempre seguidas de uma transferência de volta menor para não deixar a conta zerada e levantar suspeita. Era engenhoso. Cruel, mas engenhoso. E esse dinheiro onde está? Parte foi gasta, viagens, restaurantes, roupas, joias para Lorena e a mãe, mas parte está em contas que conseguimos bloquear. Aproximadamente 80 mil reais podem ser recuperados. 80 mil. Não era tudo, mas era algo. Era justiça. E as outras pessoas envolvidas, o contador, o despachante, já foram identificadas. Vão responder também. Estamos montando um caso sólido. Você já percebeu que o mal tinha ajudantes que você nem imaginava? Enquanto isso, minha vida começava a ter uma rotina nova. O grupo de mulheres vítimas cresceu. Já éramos 8. Nos encontrávamos 2 vezes por semana. Compartilhávamos não apenas dores, mas vitórias. Mariana havia conseguido reverter sua interdição. Irene estava processando a filha. Cada pequena conquista era celebrada como se fosse nossa. Foi em uma dessas reuniões que Mariana trouxe uma ideia. E se a gente criasse algo maior? Uma associação, para ajudar outras vítimas, para dar suporte legal, para fazer pressão por mudanças na lei. A ideia me empolgou. Você acha que conseguiríamos? Com a sua história, Helena, com a visibilidade que seu caso ganhou, conseguiríamos sim. Nas semanas seguintes, trabalhamos nisso. Registramos a associação, criamos um site, abrimos canais de atendimento. E algo incrível aconteceu. Começamos a receber mensagens. Dezenas, depois centenas, de todo o Brasil. Pessoas contando histórias parecidas, pedindo ajuda, pedindo orientação. Descobrimos que o problema era muito maior do que imaginávamos. Havia filhos manipuladores em cada canto do país. Havia médicos corruptos dispostos a assinar laudos falsos. Havia advogados sem escrúpulos facilitando interdições indevidas. E havia vítimas, centenas de vítimas, sofrendo em silêncio. Cada história que líamos me partia o coração, mas também me dava força. Força para continuar, força para lutar. Não apenas por mim, mas por todas elas. 2 meses após o confronto, aconteceu algo que mudaria tudo novamente. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava em casa, revisando alguns documentos da associação, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Helena Bittencourt. A voz era masculina, jovem, nervosa. Sim, quem é? Meu nome é Rafael Matos. Sou irmão da Lorena. Meu coração parou. Lorena tinha um irmão? Nunca tinha ouvido falar dele. Como conseguiu meu número? Com dificuldade, mas precisava falar com a senhora. É urgente, muito urgente. Algo na voz dele me fez aceitar. O que você quer, Rafael? Quero ajudar a senhora. Quero contar coisas que você precisa saber. Sobre Lorena, sobre minha família. Coisas que vão mudar tudo.
Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, em um lugar público. Escolhi uma praça movimentada, perto de casa. Cheguei cedo, nervosa. Será que era uma armadilha? Será que Francisco tinha bolado algum plano? Mas quando Rafael chegou, meus receios diminuíram. Ele era jovem, uns 28 anos, magro, olhar triste. Não se parecia em nada com Lorena. Sentou ao meu lado no banco, ou olhando para os lados como se estivesse sendo perseguido. Obrigado por vir, dona Helena. Por que você quer me ajudar? Fui direta. Lorena é sua irmã. Sei muito bem quem ela é. E é exatamente por isso que preciso falar. Ele respirou fundo. Dona Helena, o que minha irmã fez com a senhora não foi a primeira vez. Ela já fez isso antes. Até onde foi possível apurar naquela conversa, Lorena tinha um histórico. Como assim? Senti meu estômago revirar. Há 7 anos ela se casou com um homem rico, empresário, viúvo, sem filhos. Em menos de 2 anos conseguiu fazer ele mudar o testamento, deixando tudo para ela. 3 meses depois, ele morreu. Ataque cardíaco fulminante. Você está dizendo que ela... Não consegui terminar a frase. Não tenho provas, nunca tive. Mas sempre achei estranho. Ele era saudável, fazia exercícios, de repente morreu. E Lorena herdou tudo, uma fortuna, que ela gastou em menos de 3 anos. E depois? Depois conheceu seu filho. E começou tudo de novo. O mesmo padrão, se aproximar. Ganhar confiança, planejar, executar. Por que você está me contando isso agora? Porque não aguento mais carregar esse peso. Porque minha mãe e meu pai são cúmplices. Sempre foram. Eles sabem, participam. E eu não quero mais fazer parte disso. Rafael tirou do bolso um envelope. Aqui tem informações sobre o primeiro marido de Lorena. Nome, documentos, endereço da família dele. Se a senhora investigar, vai encontrar coisas, tenho certeza. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Por que você está fazendo isso? Porque minha consciência não aguenta mais. E porque a senhora merece saber a verdade. Toda a verdade. Levei imediatamente o envelope para Dr. Augusto. Ele abriu, leu, e seu rosto ficou pálido. Se isso for verdade, Melena, seu caso é muito maior do que pensávamos. Não é apenas estelionato, pode ser algo muito mais grave. Contratou um investigador para ir atrás das informações. 2 semanas depois, tínhamos o relatório. O primeiro marido de Lorena, Antônio Silveira, havia realmente morrido de forma repentina. Ataque cardíaco. Mas o que a investigação descobriu foi perturbador. Tudo indicava que semanas antes da morte, Antônio vinha reclamando de mal-estar, tontura, fraqueza, náusea, sintomas que os médicos atribuíram a estresse, mas que poderiam ser compatíveis com outras coisas. Segundo os documentos analisados, ele nunca fez uma investigação aprofundada. Lorena havia herdado 4 milhões de reais. Uma casa, 2 carros, investimentos. Em menos de 3 anos havia gasto tudo. Viagens para a Europa, bolsas de grife, joias, restaurantes caros. E quando o dinheiro acabou, conheceu Daniel. Precisamos exumar o corpo, Dr. Augusto disse. Se houver qualquer substância estranha, ainda pode ser detectada dependendo do estado de conservação. É a única forma de saber. Entramos com o pedido. A família de Antônio, quando soube da história, apoiou. Queriam respostas. Sempre tinham achado estranha a morte súbita. Mas na época, Lorena havia convencido a todos de que era destino, que era a vontade de Deus. Já tiveram aquela sensação de que a história fica cada vez pior? O processo de exumação levou semanas, autorizações, burocracia. Mas finalmente aconteceu. O corpo foi exumado. Amostras foram coletadas, enviadas para análise toxicológica completa. Enquanto esperávamos os resultados, a pressão aumentou. Francisco começou a me ligar. Mensagens ameaçadoras. Dizia que eu ia me arrepender.
que estava destruindo uma família, que ele conhecia pessoas, que eu deveria ter cuidado. Levei tudo para a polícia. As ligações foram rastreadas. Francisco foi intimado, advertido. As medidas cautelares dele foram endurecidas. Proibido de qualquer contato comigo. Mas eu sabia que ele não pararia. Homens como ele não param. Uma noite, voltando para casa depois de uma reunião da associação, percebi que estava sendo seguida. Um carro escuro, vidros fumê, mantinha distância, mas estava sempre ali, nos sinais, nas curvas. Senti o medo subir pela espinha. Liguei para Dr. Augusto. Ele disse para ir direto para a delegacia mais próxima, não ir para casa. Fiz isso. Entrei na delegacia. O carro passou direto. Mas a mensagem estava clara. Eles estavam me vigiando. A polícia abriu investigação. Instalaram câmeras na minha casa. Me ofereceram proteção policial. Eu recusei. Não queria viver com medo. Não queria que eles tivessem esse poder sobre mim. Mas redobrei os cuidados. Tranquei todas as portas e janelas. Instalei alarmes. Comprei câmeras de segurança. E todas as noites antes de dormir, verificava tudo 2 vezes. As mulheres do grupo ficaram preocupadas. Mariana se ofereceu para ficar comigo alguns dias. Irene também. Mas recusei. Não vou deixar que eles me façam sentir prisioneira na minha própria casa. 3 semanas depois da exumação, o resultado chegou. Doutor. Augusto me chamou no escritório. Seu rosto estava grave. Sentada, Helena. Sentei, o coração disparado. O que descobriram? Encontraram digitálicos no corpo, em quantidade significativa. Digitálicos são substâncias derivadas de plantas que afetam o coração. Em doses controladas são medicamentos, em excesso são letais. Senti o mundo girar. Ela matou ele? Tudo indica que sim. E fez parecer ataque cardíaco natural. Digitálicos causam exatamente isso, parada cardíaca. E se dissolvem rapidamente no corpo. Só são detectados em exames muito específicos, que ninguém pediu na época. Você consegue imaginar estar casada com alguém assim? O que acontece agora? O Ministério Público vai abrir investigação para homicídio. Lorena vai responder por assassinato. E se for condenada, a pena será muito mais severa do que a do seu caso. Assassinato. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu tinha estado morando com uma assassina, comendo na mesma mesa, confiando nela para preparar minha comida, tomando remédios que ela me dava. E então entendi. Os remédios, as substâncias de efeito controlado. Será que era só para me deixar confusa? Ou seria o começo de algo pior? Será que se eu não tivesse descoberto, se tivesse continuado tomando, o que teria acontecido? Helena? Dr. Augusto tocou minha mão. Você está bem? Ela ia me matar. Não era pergunta, era certeza. Ela ia me matar, Augusto. Como matou Antônio? O plano não era só me roubar. Era me eliminar. Não sabemos isso com certeza. Ele tentou acalmar. Não temos provas. Não preciso de provas, eu sei, sinto. O padrão é o mesmo. Se aproximar, ganhar confiança, manipular, drogar e, quando chegar a hora, eliminar. Passei os dias seguintes em estado de choque. Mal conseguia comer. Mal conseguia dormir. Revivendo cada momento. Cada refeição que Lorena preparou. Cada remédio que me ofereceu. Cada sorriso falso. Daniel foi informado da descoberta. Segundo o doutor Augusto, ele entrou em colapso. Percebeu que não tinha sido apenas manipulado. Tinha sido usado como ferramenta. E que se o plano tivesse dado certo, sua mãe estaria morta. E ele seria o principal beneficiário. O principal suspeito. Ele pediu para me ver novamente. Dessa vez eu aceitei. Precisava olhar nos olhos dele e perguntar. Perguntar se ele sabia, se desconfiava, se tinha qualquer ideia do perigo real que ocorria. Nos encontramos na mesma sala de antes. Ele entrou cabisbaixo, destruído. Sentou,
Não conseguia me olhar nos olhos. Mãe, eu juro por tudo que é sagrado, eu não sabia. Nunca imaginei, nunca. Começou a chorar. Daniel, minha voz saiu firme. Olha para mim. Ele ergueu os olhos lentamente. Você sabia que ela tinha sido casada antes? Sabia, ela contou. Disse que o marido tinha morrido, que tinha sido muito difícil. E você nunca achou estranho? Nunca investigou? Não. Por que eu investigaria? Ela estava sofrendo. Ou pelo menos era o que parecia. Ele enxugou as lágrimas. Mãe, se eu soubesse, jamais teria deixado ela entrar na sua vida. Na nossa vida. Queria acreditar. Parte de mim queria acreditar. As coisas que você me entregou, os documentos, as senhas. Tinha algo sobre isso? Sobre o primeiro marido dela? Não, ela nunca falou. Nunca mencionou. Apagou completamente essa parte da vida dela. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado. Mãe, eu vou testemunhar contra ela sobre tudo. Vou contar cada conversa, cada plano, cada mentira. Vou garantir que ela pague. Por você, por Antônio, por todos que ela destruiu. Assenti. É o mínimo. Levantei. Ia sair quando ele falou. Mãe, só mais uma coisa. Eu te amo. Sempre amei. E vou provar isso. Nem que leve o resto da minha vida. Saí daquela sala com sentimentos confusos. Raiva. Tristeza. Mas também algo novo. Uma pequena, muito pequena, possibilidade de que meu filho talvez, apenas talvez, pudesse ser salvo. Mas Lorena nunca seria. E era exatamente isso que eu ia garantir. O julgamento foi marcado para uma terça-feira de manhã, 4 meses após o confronto inicial. 4 meses que pareceram uma eternidade. 4 meses de revelações, de dor, de medo, mas também de força. De descobrir que eu era muito mais forte do que imaginava. Na noite anterior, não consegui dormir. Fiquei sentada na sala, olhando pela janela, vendo a cidade aos poucos acender suas luzes. Pensei em tudo que tinha acontecido. Em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Em como pessoas que eu amava tinham se revelado monstros. Mas também pensei nas mulheres que conheci. Em Mariana, que recuperou sua dignidade. Em Irene, que voltou a sorrir. Em Isabela, que teve coragem de denunciar. Em todas as centenas de mensagens que recebi de pessoas dizendo que minha história as inspirou a lutar também. Às 6 da manhã me arrumei. Escolhi uma roupa sóbria, mas elegante. Um vestido azul marinho que Maurício sempre gostava. Prendi os cabelos. Coloquei os brincos que ele me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta era diferente daquela de 4 meses atrás. Mais forte, mais decidida, mais consciente do próprio valor. Dr. Augusto me buscou às 7. No caminho para o fórum, ele revisou tudo comigo. Vai ser longo, provavelmente o dia todo. Vão chamar testemunhas, peritos. E você, se quiser, pode dar um depoimento ao final. Eu quero. Respondi sem hesitar. Preciso falar. Preciso que todos ouçam. Chegamos ao fórum e havia jornalistas. Muitos jornalistas. O caso tinha ganhado repercussão. Idosa quase interdita por nora golpista. Estava nas manchetes. Alguns me chamaram. Pediram entrevistas, declarações. Eu apenas sorri e segui em frente. Dentro da sala de julgamento, o ambiente era tenso. De um lado, o Ministério Público. Do outro, os advogados de defesa. E no banco dos réus lá estavam eles. Lorena, Dona Glória, Francisco e Daniel sentado separado como colaborador. Quando Lorena me viu, seu rosto se contorceu. Era ódio puro. Não mais a máscara doce, a nora atenciosa. Era a verdadeira face dela. Fria, calculista, cruel. Dona Glória apenas baixou a cabeça. Francisco me encarou com desprezo. Você já olhou para alguém e não reconheceu mais nada de humano ali? O juiz entrou. Todos se levantaram.
O julgamento começou. O promotor fez a acusação inicial. Detalhou cada ação, cada falsificação, cada roubo, cada mentira. As provas foram apresentadas uma a uma. As fotos de Dona Glória entrando na clínica, as gravações de áudio, os e-mails entre Lorena e Daniel, os extratos bancários mostrando os desvios. E então vieram as testemunhas. Doutora Beatriz subiu ao banco, contou como foi enganada, como percebeu o erro, como se sentiu ao descobrir que tinha sido usada. Sua voz estava firme, mas dava para ver a emoção contida. Isabela testemunhou em seguida. Falou sobre o que encontrou no escritório do Dr. Rogério, sobre os arquivos que copiou, sobre o medo que sentiu, mas a coragem que encontrou. Quando terminou, o juiz a agradeceu por sua bravura. O perito toxicológico foi chamado. Explicou sobre os digitálicos encontrados no corpo de Antônio, sobre como essas substâncias agem, sobre como podem ser usadas de forma criminosa. A família de Antônio estava presente. A irmã dele chorava silenciosamente. Daniel foi chamado. Subiu ao banco visivelmente nervoso. O promotor o questionou sobre tudo, sobre quando começou o plano, sobre o que ele sabia, sobre as conversas com Lorena. Daniel respondeu a tudo. Cada pergunta, cada detalhe. Não tentou se proteger. Não tentou minimizar. Apenas contou a verdade. Quando o advogado de Lorena tentou desacreditá-lo, chamando-o de traidor, de mentiroso, Daniel respondeu com voz firme: "Sou traidor, sim. Traí minha mãe, a pessoa que mais me amou nessa vida, e vou carregar isso para sempre. Mas não sou mentiroso. Tudo o que estou dizendo é verdade, e a senhora sabe disso." O júri estava atento. Cada palavra era absorvida. Cada prova era analisada. E então chegou a minha vez. Dona Helena Bittencourt. O juiz me chamou. Levantei, caminhei até o banco de testemunhas. Jurei dizer a verdade. Sentei e olhei para todos na sala. O promotor começou. "Dona Helena, pode nos contar com suas próprias palavras o que a senhora passou?" Respirei fundo e comecei. Contei sobre os remédios, sobre como me sentia confusa, sobre como comecei a duvidar de mim mesma. Contei sobre a consulta que nunca fiz, sobre descobrir que alguém estava se passando por mim, sobre o choque, sobre a dor, sobre a sensação de estar sendo enterrada viva. Eu construí tudo do zero. Minha voz falhou, mas continuei. Cada tijolo da minha vida foi colocado com minhas próprias mãos, junto com meu marido, que já não está mais aqui. E essas pessoas tentaram tirar isso de mim, não apenas o dinheiro, mas minha identidade, minha sanidade, minha dignidade. Olhei diretamente para Lorena e descobri que não era só sobre roubar, era sobre eliminar, como ela fez antes, como provavelmente faria comigo se eu não tivesse descoberto a tempo. O advogado de Lorena se levantou. "Objeção! Isso é especulação." O juiz refletiu. "Mantida a objeção. Dona Helena, atenha-se aos fatos do seu caso." Assenti. Mas a mensagem tinha sido dada. O júri tinha ouvido. Terminei meu depoimento 1 hora depois. Quando desci do banco, minhas pernas tremiam. Mas tinha dito tudo. Tinha colocado para fora cada dor, cada medo, cada indignação. Já sentiram aquele alívio de finalmente serem ouvidos? Os advogados de defesa tentaram argumentar. Disseram que era um mal-entendido, que as intenções eram boas, que Dona Glória estava apenas tentando ajudar, que Lorena amava Daniel e, por extensão, me amava, que tudo tinha sido exagerado. Mas as provas falavam mais alto, e o júri sabia disso. O julgamento durou 10 horas. Às 6 da tarde, o júri se retirou para deliberar. Esperamos por 2 horas. 2 horas intermináveis. Doutor Augusto segurava minha mão. As mulheres do grupo estavam na plateia, me dando força silenciosa. Às 8 da noite, o júri voltou. Todos se levantaram.
O porta-voz do júri se aproximou do juiz. Entregou o veredito. O juiz leu. Seu rosto permaneceu neutro. No caso de Lorena Matos Bittencourt, considerando todas as evidências apresentadas, incluindo o histórico com o falecido Antônio Silveira, este tribunal a considera culpada de estelionato qualificado, falsidade ideológica, apropriação indébita e formação de organização voltada à prática de atos ilícitos. Quanto ao caso do senhor Antônio Silveira, será objeto de processo separado, mas as evidências aqui apresentadas serão consideradas. A sentença será proferida em 30 dias, mas o juiz avaliará o grau de participação e as circunstâncias para determinar as consequências cabíveis. Lorena ficou pálida. Suas mãos tremiam. No caso de Glória Santos Matos, considerando sua participação direta na falsificação de identidade e diagnósticos médicos, este tribunal a considera culpada dos mesmos delitos. Sentença a ser proferida em conjunto. Dona Glória começou a chorar. Um choro alto, desesperado. No caso de Francisco Matos, considerando sua participação na apropriação de valores e no planejamento das ações, este tribunal o considera culpado de cumplicidade em todos os atos. Francisco cerrou os punhos, mas permaneceu calado. No caso de Daniel Bittencourt, considerando sua colaboração com a justiça e as circunstâncias atenuantes, este tribunal reconhece sua culpa, mas recomenda pena alternativa e condicional, sujeita ao cumprimento de medidas específicas. Daniel respirou aliviado. Olhou para mim. Eu não desviei o olhar. Não era perdão. Ainda não. Mas era reconhecimento de que ele tinha tentado consertar. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado. Sentença será proferida conforme estabelecido. E então acabou. 4 meses de luta. 4 meses de dor. E, finalmente, justiça. Saí do tribunal cercada pelas mulheres do grupo, pelos jornalistas, pela atenção de todos. Mas no meio daquela confusão, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era uma paz completa. Ainda havia dor, ainda havia cicatrizes. Mas era paz de saber que tinha lutado, que tinha vencido, que tinha recuperado minha vida. 3 semanas depois, a sentença foi proferida. Segundo o que foi estabelecido pelo tribunal, Lorena e Dona Glória teriam que responder pelos atos cometidos com medidas severas. Francisco também enfrentaria consequências proporcionais à sua participação. Daniel recebeu pena alternativa, 1000 horas de serviço comunitário e acompanhamento psicológico obrigatório por 2 anos. O dinheiro bloqueado foi devolvido para minha conta. 80 mil reais. Não era tudo, mas era algo, e simbolicamente era importante. A associação que criamos cresceu. Hoje temos sede própria, advogados voluntários, psicólogos, assistentes sociais. Atendemos mais de 1000 casos por ano. Ajudamos dezenas de pessoas a recuperarem suas vidas, sua dignidade, sua autonomia. Você já pensou em como uma história pode mudar tantas outras? Dr. Rogério Vasconcelos perdeu o registro médico. Foi considerado inapto para exercer a profissão. Os outros casos que ele facilitou foram revistos. Mais interdições foram revertidas. Mais vítimas conseguiram justiça. E Daniel? Daniel cumpriu cada hora do serviço comunitário, cada sessão de terapia. Escrevia para mim toda semana, cartas longas, sinceras, contando sobre seu progresso, sobre como estava mudando, sobre como estava tentando ser uma pessoa melhor. Demorei 6 meses para responder a primeira carta. Quando respondi, foi breve, apenas algumas linhas. Estou vendo seu esforço, continue. Mas era um começo. 1 ano após o julgamento, aceitei encontrá-lo. Foi em um café, território neutro. Ele chegou pontual, diferente. Mais magro, mais sóbrio, olheiras de quem não dormia bem. Sentou na minha frente com respeito, com distância. Mãe, obrigado por aceitar me ver. Não respondi imediatamente, apenas o observei. Você está diferente. Estou tentando ser o filho que você merecia.
Sei que é tarde. Sei que nunca vou consertar completamente. Mas estou tentando. E Lorena? Perguntei. O divórcio saiu. Não tenho mais nenhum contato. Nem quero ter. Descobri coisas sobre ela na terapia. Como fui manipulado. Como fui usado. Não justifica o que fiz, mas me ajuda a entender. Conversamos por 1 hora. Foi estranho, doloroso, mas também necessário. Quando nos despedimos, deixei que ele me abraçasse. Foi um abraço rápido, cuidadoso, mas foi um abraço. Podemos fazer isso de novo? Daqui 1 mês? Ele perguntou. Pensei. Daqui 2 meses vou devagar. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Obrigado, mãe. Hoje, 2 anos após tudo isso começar, minha vida é diferente. Moro sozinha, mas não me sinto sozinha. Tenho a associação, tenho as mulheres do grupo que se tornaram minhas amigas. Tenho um propósito maior do que apenas cuidar de mim. Daniel e eu nos vemos 1 vez por mês. Ainda é difícil. Ainda há momentos em que a dor volta. Mas há também momentos em que consigo ver meu filho de novo. Não o homem que me traiu, mas o menino que criei. E talvez, com o tempo, consiga perdoar completamente. Lorena está cumprindo sua sentença. Segundo o que foi determinado, ela enfrenta consequências severas por tudo que fez. O processo sobre Antônio ainda corre. A família dele busca justiça. E provavelmente vão conseguir. Dona Glória e Francisco também respondem pelos atos cometidos. Rafael, o irmão de Lorena, se afastou completamente da família. Começou vida nova em outra cidade. Me agradeceu por ter tido coragem de denunciar. Quanto a mim, descobri algo precioso. Descobri que sou mais forte do que imaginava. Que posso sobreviver à maior das traições. Que posso reconstruir mesmo quando tudo parece perdido. E se você está ouvindo essa história até aqui, até o final, quero te dizer algo. Se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te manipular, te controlar, te fazer duvidar de você mesmo, saiba que você pode lutar. Que você pode vencer. Que você não está sozinho. Procure ajuda. Converse com alguém de confiança. Denuncie. Não tenha medo. Porque sua vida, sua dignidade, sua autonomia valem a luta. Sempre valem. E se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Deixe seu comentário contando o que achou, de onde está assistindo. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa. Porque quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas entenderem os sinais, mais difícil fica para os manipuladores agirem. Eu sou Helena Bittencourt. Tenho 70 anos agora. Sou viúva, mãe, empresária, presidente de uma associação de proteção a idosos, mas acima de tudo, sou sobrevivente. Sobrevivi à tentativa de me roubar tudo. E hoje uso minha história para ajudar outros a sobreviverem também. Porque no final, não é sobre o dinheiro que perdemos. Não é sobre o tempo que levamos para nos recuperar. É sobre a dignidade que mantemos. Sobre a força que descobrimos. Sobre a pessoa que nos tornamos após a tempestade. E eu descobri que sou uma mulher forte. Sempre fui. Só precisei de uma crise para lembrar disso. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por ficarem até o final. E lembrem-se, vocês também são mais fortes do que imaginam. Só precisam acreditar nisso. Até a próxima história.